Meus amados irmãos, queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o pastor Daladir Lima, da Assembleia de Deus em Brei Lima. E estamos hoje aqui para um breve comentário sobre a lição número 5 do nosso trimestre. É uma lição maravilhosa, né? Que traz o próximo tópico, o próximo dos objetos do tabernáculo, que era a pia de bronze. E tem por título a pia de bronze, lugar de purificação. Antes de mais nada, queremos pedir desculpas por não termos postado o suicídio ou comentário na semana passada, em virtude de algumas tarefas. Essa semana não foi muito diferente, mas nós fizemos um esforço hercúleo para poder trazer para vocês alguma coisa dentro desse assunto. Nós julgamos que precisamos ajudar os nossos alunos e professores amigos e amigas de todo o Brasil, né? E esse assunto é um assunto muito interessante, traz muita informação nova para a maioria de nós. Eu estou aprendendo bastante, estou revendo alguns outros detalhes que até então passavam obscuros, e nós temos até publicado infográficos em nosso Facebook, evidenciando alguns desses detalhes. Essa semana nós postamos um infográfico das diferenças de tamanho, de medidas entre o tabernáculo e o templo. É bem interessante porque a gente pensa que o templo era maior do que o tabernáculo. Não era, não é? O templo era bem menor, né? O tabernáculo tinha 100 côvados de comprimento e o templo tem 60, por exemplo. Não vou adentrar nesse detalhe porque o foco é a pia de bronze aqui, que é a lição desse próximo domingo, amanhã, né? Nós queremos pedir desculpas a vocês se eventualmente um barulho aí atrapalhar, porque nós estamos de dia, mas complicada, a rua aqui por vezes é barulhenta e nós podemos a qualquer momento transmitir um desses ruídos aí. Ok, gente? Então sigamos aqui com esse quinto comentário, né? O comentário dessa quinta lição. Então, como já não é novidade para todos aqueles que estão nos acompanhando, a lição desse trimestre ela foca a simbologia do tabernáculo, né, sua correlação com a obra de Cristo e vários outros detalhes que o comentarista julgou importante trazer para a nossa meditação. Tá certo? O textuário da nossa lição se situa em João 15:3, que diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Eu queria dar uma paradinha aqui rápida nesse textuário para frisar aqui alguns detalhes interessantes dentro desse texto, né? O original aqui de limpo é kataros, né? Que significa sem mistura, limpo, purificado. Ocorre 27 vezes no Novo Testamento e se aplica predominantemente à purificação ritual, ou seja, voltado para a adoração no templo, no tabernáculo, etc. Tá certo? E nós gostaríamos de salientar dois detalhes aqui interessantes a respeito dessa palavra kataros, né? Primeiro é que o versículo ele dá relevo ao processo de limpeza. Então a palavra foi falada e por isso se tornou efetiva. Ela tem um poder latente, né? Está lá com ela. Mas ela precisa ser anunciada, precisa ser ouvida e em seguida crida nesta ordem, para que ela se torne efetiva. Sem ouvir, sem crer, né, não há nenhuma efetividade na palavra. Então ela tem que ser falada, tem que ser ouvida e crida. Isso é um detalhe interessante. Então Jesus falou sua palavra para os seus discípulos e eles ouviram e creram. E aí Jesus disse: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Não é o simples ato de falar. Eles também ouviram e creram. Tá certo? Um outro aspecto desse João 15:3, aqui, esse versículo, é que não tem outro meio de alguém se purificar. Já vi crente, por exemplo, partindo para a meditação transcendental, porque os seus pensamentos eram impuros. Então ele recitava determinados mantras para supostamente ser uma pessoa santa. Isso não existe, gente. Não existe. Tá certo? Tanto a santificação posicional, como a progressiva, como a definitiva, vão ser operadas através da palavra de Deus. Tá certo? Daqui a pouco nós vamos falar sobre esses níveis de santificação, tá certo? Mas tudo isso é operado pela palavra. João 17:17 diz o quê? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade.
Ok, gente? Queremos, antes de prosseguir, encerramos aqui esse breve comentário dentro do textuário, saudar o nosso irmão Juca Fidelis, ali da cidade de Limeira, né? A nossa irmã Marta Pessoa, aqui mesmo de Abreu Lima, Pernambuco, e o nosso grande amigo, o André Gustavo Viana, evangelista da nossa igreja, né? Queremos saudar a vocês, queremos saudar os demais que estão aqui assistindo, que Deus abençoe em Cristo a todos, tá certo? Quem sabe eu posso lhe ajudar com alguma coisa aí. Mudamos um pouquinho, voltando aqui, né, para o comentário, a leitura diária, né? Nós colocávamos uma imagem e ficava um pouco complicado para fazer essa imagem sempre e retratar aqui, então nós inserimos um componente que traz uma tabelinha e faz o mesmo efeito, tá certo? Não é muito diferente. Queremos saudar aqui também o Diógenes Dionísio, né? A nossa irmã Cícera Renata também, Pai do Senhor para todos que estão nos assistindo. A leitura bíblica em classe são 4 textos, melhor dizendo, em 3 livros, né? Êxodo capítulo 30, versículo 18 ao 21, 40, versículos 30 ao 32, 1 Coríntios 6 e 11 e Efésios 5, 26 e 27. É um texto que vai mostrar a origem lá, né, do termo de lavar todo esse processo e o seu reflexo no Novo Testamento, né? Lembro sempre aqui, que comento dentro desse contexto que vou falar agora, a questão do tipo e antítipo, né? O tipo é o objeto, o evento, o personagem que está lá no Velho Testamento, tá certo? Geralmente no Velho Testamento. E o antítipo está geralmente no Novo Testamento, e é o cumprimento do tipo, tá certo? É um termo tipológico, é um artigo teológico, tipologia bíblica, que muitas vezes as pessoas não conhecem muito bem. E aí, quando se fala tipo, antítipo, o que é, meu Deus do céu? Então, está aí explicado, tá certo? Peço que você repasse para outros, compartilhe com seus amigos, porque quem sabe a gente está ajudando alguém. Eu fiquei muito feliz essa semana aí, semana passada, que alguém não evangélico disse: eu acompanho sempre o seu comentário, veja, que grande responsabilidade nós temos, e ao mesmo tempo como esse trabalho é tão abrangente, né? Atinge os evangélicos e atinge os não evangélicos também, tá certo? Então quem é evangélico aprende, né, por misericórdia, e quem não é evangélico também aprende, então é bênção. Queremos saudar aqui ao nosso pastor Lactan Alberto. Pai do Senhor querido, Deus continue te abençoando em Cristo. Está aqui o Sóstenes Amaral, toda vez ele entra, rapaz, camarada oportunista. Ele bota logo lá um convite para as pessoas irem à Assembleia de Deus, a Escola Dominical da Assembleia de Deus, no loteamento Santo Antônio. Ele entra logo aqui, faz o merchan dele e fica aí, né, nos assistindo. Deus te abençoe, querido. É assim mesmo que se faz. Eu gosto de ver o camarada empolgado com o trabalho. Olha, para fazer o trabalho do senhor tem que ter empolgação, tem que ter motivação, tem que fazer um negócio bonito. Pode ser para uma pessoa, para 2, para 3, com uma classe pequena de 5 pessoas, não tem problema nenhum. Se você fizer bem feito, o nome do Senhor Jesus é glorificado, os teus alunos vão ficar vibrando, tá certo? É terrível quando você chega numa aula, é aquele mormaço, aquela falta de iniciativa, sem conteúdo, né? É triste. Mas Deus te abençoe e abençoe os demais também que estão nessa lida, né, de anunciar e pregar e ensinar a palavra de Deus. Então, chegamos à introdução da nossa lição, que vai falar sobre a pia de bronze. O comentarista fala que estamos avançando, nós estávamos ao redor, né, chegamos no portão, no átrio, né, chegamos ao altar do sacrifício e agora estamos na pia de bronze. É uma progressão, você vai seguindo, né, e vai chegando agora na pia de bronze. Queremos saudar com a paz do Senhor ao nosso irmão Jonas Ferreira, né, ao nosso irmão Alcides Almeida, tá certo? Deus abençoe você, querido, vocês, né? Deus continue abençoando a todos quantos estão aqui nos assistindo, uma boa quantidade de pessoas está aqui ao vivo conosco, tá certo? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Essa pia de bronze, ela ficava entre o altar e a entrada do lugar santo. Vocês estão lembrados que na entrada do lugar santo existiam ali 4 colunas com uma cortina pesada, né? Aliás, várias cortinas, várias camadas de cortina, e essas cortinas separavam o átrio, o pátio, do lugar santo. Então,
Antes de você chegar no lugar santo, tinha a pia de bronze. É uma pia feita de bronze polido, né, a partir dos espelhos das mulheres de Israel. Os espelhos de bronze eram largamente utilizados no mundo antigo. Eles eram polidos, tinham uma reflexão prejudicada, porque não tem a qualidade dos vidros, né, dos nossos espelhos modernos, tá certo? E refletia assim de modo precário. Então, se você fosse, me permita aqui esse parênteses para a gente descontrair, se você fosse um pouquinho feio, então não tinha problema nenhum, porque o espelho não refletia muito bem a tua feiura, como eu, assim, né? Se fosse feio como eu, era bom ter espelho naquele tempo, porque não refletia muito bem, muito nitidamente, então você não percebia isso. Brincadeira só, gente. Fechei aí o parênteses, tá certo? Inclusive, lá em 1 Coríntios 13 e 12, Paulo ecoa essa precariedade, né? Ele diz, nós agora vemos como um espelho, ou seja, as coisas não têm nitidez, mas um dia nós veremos como elas são. Paulo está exatamente pensando em espelhos desse tipo aí, tá certo? Feitos de bronze polido. Então se pegou vários desses espelhos, se derreteu e se fez a pia de bronze. É o único objeto que não tem medidas exatas para ele. Ninguém sabe a altura, a largura, a profundidade, etc. Né? Se perdeu no tempo. O que nós temos é uma referência lá do tanque, né, da pia que tinha lá no templo. É uma pia bem grande, né? Estima-se, se eu não estou enganado, 5 metros de largura. É uma pia bem grande para que os sacerdotes se lavassem nela. Mas isso lá no templo, nós estamos falando do tabernáculo. Tá certo? Inclusive, a respeito de esse bronze polido, tem uma lenda, uns dizem que é história, outros dizem que é lenda, que é a questão de Arquimedes, né, que queimou navios, né, com os raios do sol, direcionando os raios do sol através de escudos polidos de bronze. Então era um espelho, né, de grande tamanho, era um escudo, né, um negócio maior, era um espelhinho pequenininho apenas para refletir o rosto de uma pessoa, e esses escudos foram posicionados de tal forma que direcionaram os raios do sol para navios inimigos e os queimaram. Nunca se pôde comprovar essa história, porém, eu coloquei até uma referência aqui que, se você tiver curiosidade de procurar, temos uma comprovação do MIT, alunos do MIT, que pegaram espelhos, direcionaram e conseguiram produzir chamas. Agora, isso com um trabalho imenso e se perde no tempo, né? Como Arquimedes pode ou não ter feito algo dessa natureza. Tá certo? Colocamos também aqui alguns exemplares de espelhos de bronze do Egito Antigo, era um negócio bem elaborado, alguns com os deuses, né? No lugar de pegar no cabo, né? E aí tem alguns desses exemplares bem interessantes para a gente enriquecer o conhecimento dos alunos. Se você puder levar isso aqui para a sala, vai ser ótimo, tá certo? Voltando aqui a respeito da simbologia da pia de bronze, né? Nós temos que a pia de bronze simbolizava a santificação, né? E o batismo em águas, como nós vamos falar um pouco mais adiante, tá certo? Então, nós também colocamos aqui uma correlação de todas essas peças, né? Foi um brinde aí do nosso irmão Enomir Santos, famoso design gráfico aí da internet, né? Nós temos ele lá no Face, e ele fez questão de enviar para nós demos o crédito, né? Os créditos, e está aqui a pia de bronze, que é o símbolo da santificação do crente, tá certo? Eu chamo a atenção aqui, entrando já no primeiro ponto, para a questão de que essa pia ela vem depois do altar de sacrifício. Então, primeiro você morre para o mundo, né? Depois você é redimido, perdoado, justificado, né? Aí há em você um processo chamado regeneração. Você nasce de novo, tá certo? E a seguir você se torna uma pessoa posicionalmente santa. Deus te declara santo, embora você tenha sido um pecador até então. Então, no instante que você se entrega para Jesus, Deus ele opera esse milagre na sua vida, o milagre da santificação posicional. Tá certo?
Essa pia, como eu dizia, ela vem depois do altar de sacrifícios, e aqui tem algumas implicações. Eu vou listar apenas 3. Primeiro, não podemos ser santos sem ter morrido para o mundo. Você não pode ser uma pessoa santa se você não nasceu de novo, se você não é nova criatura, se você não aceitou a Jesus como Salvador. Tá certo? Em segundo lugar, não podemos ter comunhão com Cristo se não formos santos. Né? Nós morremos para o mundo no altar, somos justificados, perdoados, regenerados, nascemos de novo, né? E aí nós partimos para a santificação. Depois de santificados, nós passamos a ter comunhão com Cristo. Tá certo? E aí o que acontece é que muita gente quer ter comunhão com Ele sem ser santo, quer ter comunhão com Ele sem ter nascido de novo. E não é assim que funciona. Não é? A Bíblia diz, João 14, 23, se não estou enganado, 4, 23, acho que eu estou misturando aí as referências, diz que aquele que me ama guardará os meus mandamentos e meu Pai o amará. E viremos para Ele e faremos nele morada. Jesus não vai morar numa casa qualquer, ele vai morar numa casa limpa, purificada, organizada, para que ele possa se ambientar. Tá certo? É por isso que tem que haver esse processo todo. Nós não podemos ter comunhão com Cristo, aliás, esse é o maior significado do termo igreja, que é o chamar-se para fora para ter comunhão com Ele, para estar em Ele. Ele é a cabeça, como diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 21, e é repetido em Efésios capítulo 4, versículo 16. Ele é a cabeça. Então, todos que estão ligados com Ele passam a ter comunhão com Ele, passam a estar unidos com Ele. Por isso que nós temos que estar unidos com os irmãos. Porque se estamos unidos com os irmãos, estamos unidos com Ele, e vice-versa. Tá certo? E aí, sem passar pela morte espiritual, que é aquela morte para o mundo, né? Vós já estáis mortos para o mundo, estáis vivos para Deus, e sem passar pela santificação, nós não teremos comunhão com Cristo. Tá certo? Para acessar o lugar santo, eu já disse anteriormente, vou voltar apenas a repetir para enfatizar, para acessar o lugar santo, o sacerdote passava primeiro pelo altar dos sacrifícios. Tá certo? Isso aí é uma condição que não tem jeito. Ok? E a ordem dos objetos da verdade pressupõe a seguinte sequência: redenção, justificação, regeneração, santificação e comunhão. E aí a coisa flui de uma maneira correta, segundo a palavra de Deus, segundo o que é capaz de nós entendermos aqui. Tá certo? E antes de prosseguir, nós temos que conceituar o que é santificação, porque por vezes a gente diz para o irmão, seja santo, ou pregando, ou ensinando, mas o que é santificação? E ninguém melhor, ou um dos melhores para conceituar isso aqui para a gente, é o pastor Antônio Gilberto, famoso e falecido consultor teológico da CPAD. Ele escrevendo um determinado artigo para o site CPAD News, ele diz o seguinte: santificação é um ato divino que também ocorre dentro do homem, refletindo logo em seu exterior. Daí a diferença entre santidade como estado e justiça, que é a santidade prática de vida. Na operação divina da conversão, a santidade de Cristo passa a ser a nossa santidade. É um atributo comunicável. Temos os atributos incomunicáveis de Deus, da Trindade, e temos atributos comunicáveis, são aqueles atributos que são comunicados a nós. Então, no momento que alguém aceita Jesus como Salvador, esse atributo é comunicado à pessoa e ela passa a ser partícipe da santidade de Cristo. Tá certo? Os méritos de Cristo são creditados à nossa conta e daí nós somos declarados por Deus posicionalmente santos. Então, essa é a santificação que ocorre de maneira imediata. Nós vamos detalhar um pouquinho mais adiante esse assunto, que é interessante, já que foi tocado aqui pelo comentarista. Então, é diferente da santificação progressiva, que se desenrola no dia a dia do crente. Tá certo? Ele fez uma colocação aqui que isolou num parágrafo que eu achei de extrema importância, inclusive dei uma grifada nela. O resultado da santificação operada na conversão é a mudança de vida. Alguém diz que é santo, mas não mudou de vida. Não dá para compreender esse tipo de santificação. Tá certo?
ele diz mais, a salvação é considerada sobre esses três aspectos simultâneos. Desculpa. A salvação considerada sob esses três aspectos simultâneos é perfeita. É salvação no sentido objetivo, nós já estamos em Cristo, ao sermos salvos, tá certo? Nunca mais seremos mais salvos do que somos agora, e Cristo não fará mais nada para salvar-nos, além do que ele já fez. Tá certo? Então nós somos declarados posicionalmente santos, salvos e justificados. Não há nada como melhorar, como piorar, etc. Então, é um estado, né, estático. Ok, gente? E aí, nessa santificação elencada aqui pelo nosso novo comentarista, o crente, como eu já falei em duas outras ocasiões, ele é declarado santo e passa a ter um relacionamento com Deus. Deus passa a ser seu amigo, né? A barreira de separação do pecado cai, ele passa a ser observado, olhado através, né, de Cristo, né? E passa a gozar da plena comunhão com Deus. Tá certo? Isso é santificação. Ok, gente? Inclusive, aproveitando aqui a oportunidade dessa questão de pia, se lavar, alguém já propôs que o modo correto, o modo ortodoxo do batismo seria a aspersão, porque era impossível, né, presumivelmente impossível, que o sacerdote mergulhasse nessa pia de bronze. Ele apenas se lavava, né, lavava o seu corpo, lavava as suas vestes em algumas situações e adentrava o lugar santo. Tá certo? Mas isso é um debate que nós não queremos entrar, nós apenas tocamos aqui nesse assunto de relance para dar relevo a essa discussão, né? Aliás, para falar dessa discussão sem dar relevo, sem entrar em maiores detalhes, que não é o objetivo da lição. Tá certo? No segundo subponto, no primeiro ponto, segundo subponto, o comentarista vai entrar diretamente sobre os sacerdotes e a santidade, né? Ele vai enfatizar nesse subtópico esse detalhe, né? Ele chama a atenção aqui que o sacerdote que não se lavasse, ele corria o risco de morrer. Essa é uma observação imprescindível para ele. Vai entrar no lugar santo, ele tinha que se lavar. Tá certo? Nós devemos perceber, a essa altura aqui do comentário, né, que todo mundo estava por si. Né? Deus não ia, eu vou agora, não vou destruir esse ou aquele, porque ele é menos, esqueceu, ele estava desatento. Né? Não existe isso. Todo mundo tinha que pensar na sua responsabilidade. Aí a gente começa a refletir já um pouco, né, como era tão grande essa responsabilidade do sacerdote. Né? Não há assim uma exigência tão grande, né, tão exagerada para aquele que oferecia sacrifício lá no pátio, lá no átrio. Mas aqui o negócio já começa a complicar. E eu chamo a atenção de que esse caminho começa a estreitar, de maneira que cada vez mais, quando a pessoa adentrava um lugar mais restrito, ele tinha que fazer jus àquele desafio. Ele tinha que ser mais santo ainda para poder ter acesso a esses lugares. Tá certo? Isso é muito importante nós pensarmos, tá certo? E refletirmos com muita atenção. Tá certo? Os sacerdotes adentravam naquele lugar conforme as suas escalas, eles estavam cientes da sua obrigação e estavam por sua própria conta e risco. Se alguém se descuidasse, ia ser culpado, não tinha meio termo. Tá certo? Queremos lembrar a essa altura aqui do nosso comentário que somente os filhos de Arão foram escolhidos para o sacerdócio. Isso está em Números 3:3, e somente eles entravam no lugar santo, somente eles ofereciam sacrifícios e entre eles era escolhido o sumo sacerdote. Tá certo? Então, esse grupo eram os filhos de Arão, apenas os filhos de Arão. Todo mundo podia ser levita, quer dizer, todos os filhos de Levi. Todos os filhos de Levi eram levitas. Mas somente a família de Arão, e daí a sua descendência, poderiam ser sacerdotes. Tá certo? Os demais levitas, eu coloquei até esse detalhe aqui, que pode interessar alguém, 8.000
580 homens entre 30 e 50 anos, naquela altura em que o tabernáculo foi inaugurado, eles cuidavam do tabernáculo, eles montavam, eles carregavam as peças e uma série de outras atividades que nós vamos ver talvez mais adiante. Se não vermos na lição, nós vamos colocar infográficos sobre isso, estamos já montando, tá certo? E aí o que acontece? Esses 8.580 cuidavam das outras coisas, enquanto os filhos de Arão se dedicavam ao sacerdócio, e um deles, a cada ano, se dedicava a ser o sumo sacerdote no dia da expiação. Havia, porém, uma regra segundo a qual os levitas trabalhariam para o Senhor de 25 a 50 anos. Está em Números capítulo 8, versículo 24 a 25. Tá certo? Então, a partir dos 50 anos, eles até ajudavam, o texto diz isso também, mas não tinha aquele compromisso com o trabalho. Então, por 25 anos, eles se dedicavam integralmente ao trabalho. No segundo ponto da nossa lição, vai falar sobre a pia de bronze como lugar de limpeza e pureza. O termo hebraico para pia é kior, e significava o lugar para se salvar. Era uma bacia redonda, eu já disse a vocês que não sabemos o formato, se ela era redonda, convenciona-se que ela era redonda, mas não diz. Farás uma pia de bronze, então podia ser quadrada, podia ser retangular, não vamos adentrar nesses detalhes, mas enfim, o texto não fala sobre formato, sobre medidas, tá certo? E isso talvez indique que não havia restrições quantas vezes o sacerdote deveria se lavar, a intensidade dessa lavagem, então ficava bem à vontade, tá certo? Inclusive, como haviam muitos sacerdotes disponíveis, muitos dos filhos de Arão ao longo do tempo, especula-se, o William Barclay especula que haviam sacerdotes que entravam uma vez na vida apenas, uma vez na vida no templo, ele está falando lá adiante. E aí o que acontece? Especula-se que era uma pia de bom tamanho, porque tanta gente se lavando ao mesmo tempo tinha que ser um negócio grande, não podia ser uma baciazinha pequena. Tá certo? No segundo subtópico desse segundo tópico vai falando sobre a lavagem na bacia de bronze, e aí ressalta essa questão do que foi feito, a pia de bronze. Foi feito os espelhos das mulheres, tá certo? E essa água ela tinha a propriedade de se refletir no bronze polido. E isso significa que qualquer impureza daquelas águas era imediatamente detectada. Eu especulo aqui que pelo manejo corriqueiro de água numa bacia comum, indica que aquela água era constantemente trocada, porque as eventuais impurezas que tinha naquela água eram imediatamente identificadas. Você olhava e já estava vendo. Isso é uma dedução razoável, tá certo? A palavra de Deus, ao mesmo tempo, simbolizada por esse reflexo do bronze polido na água limpa, ela penetra até as profundezas da alma, como diz lá em em Hebreus capítulo 4, versículo 12, a palavra é apta para discernir as intenções do coração, e penetra até a divisão de juntas e medulas. Então ela vai longe, ela vai muito fundo na nossa alma e desnuda as impurezas mais interiores do nosso coração. A palavra de Deus tem o poder de fazer isso, de penetrar nas nossas trevas, tá certo? O comentarista, ele fala aqui, ainda no subsídio teológico, da regeneração, que é um outro tópico interessante que nós devemos prestar atenção. A palingenésia, melhor dizendo, palingenésia. O S, ou sigma, que é a letra S em grego, nunca tem som de Z, tá certo? Nunca tem som de Z. Então, não é eclésia, é eclesia, ok? Não é palingenésia ou palingenésia, é o G tem sempre o som de gato, nunca som de J. Então, palingenésia, melhor, uma entonação mais adequada, palingenésia, o acento está aí nesse iota, que está aí no cia. Então, palingenésia,
palingenesia. Ok, gente? Dá um nó na língua aí, mas é bom você estar por dentro aí dessas pronúncias para não passar vexame. Ok? Então a regeneração é o novo nascimento. Você, quando aceita Jesus, é uma criatura, é uma nova criatura, é uma criancinha. É a palavra de Deus mesmo que diz isso. Quem está em Cristo, nova criatura é. Tá certo? É uma pessoa regenerada, totalmente nova. Ok? Isso não quer dizer que você tem um novo coração, um novo pulmão. É uma simbologia para mostrar que Cristo nasceu em você. Ele tornou você uma nova pessoa, uma nova criatura. Chegamos assim ao terceiro ponto da nossa lição, que ressalta os dois aspectos do rito de lavagem do sacerdote. Tem a lavagem completa, era mais do que simplesmente lavar as mãos e os pés, significava uma obra regeneradora, aquela obra completa, e a lavagem progressiva e constante, que o sacerdote fazia, lavando mãos e pés, para poder entrar e ao sair também. Tá certo? É isso que o comentarista fala. A santidade na Bíblia, portanto, ela tem 3 níveis. E aí nós já estamos falando da simbologia dessa lavagem completa e da lavagem progressiva e constante. Tem 3 níveis da santidade na Bíblia. Primeiro, o nível posicional, aquele que falamos no início aqui desse comentário. Que é quando Deus declara você santo no momento que você aceita Jesus como Salvador. Ele te transforma, ele te perdoa, ele te redime, ele te justifica, te regenera e torna você uma pessoa santa, posicionalmente santa. Naquele momento ali você está vivendo em santidade, em um relacionamento completo com Deus. Tá certo? Temos, em segundo lugar, a santificação progressiva. A santificação progressiva ela deve ser buscada diariamente, é diferente. E em terceiro lugar, a santificação definitiva. É aquela santificação que vai ser operada em nós no momento que o nosso corpo for glorificado. E aí não tem retrocesso. Tá certo? Na santificação posicional, que é operada diretamente por Deus, quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, é um estado estático, imediato. Deus declara você santo, acabou. Tá certo? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Acabou. Tá certo? Em segundo lugar, a progressiva deve ser buscada pelo próprio homem, mas Deus opera em nós a sua vontade. A vontade dele é que nós sejamos santos. Tá certo? E nessa santificação progressiva nós podemos acordar mais santos e dormir menos santos. Nós acordamos santos, tocando no trono de Deus. Mas ao longo do dia nós pecamos. E porque nós pecamos, nós dormimos menos santos, por assim dizer. Como também podemos dormir mais santos. Ao longo do dia nós fomos buscando ao Senhor, fomos lendo a sua palavra, fomos ouvindo a sua palavra, fomos orando, fomos nos consagrando na sua presença, pronto, vamos dormir mais santos do que quando acordamos, ou mais santos do que antes, do que ontem. Tá certo? Então, é um ato tanto divino como humano. Como nós nos tornamos santos? Através da leitura da palavra de Deus, através da oração, através do jejum, através de se desviar do mal, tá certo? À medida que nós deixamos as coisas que nos embaraçam para trás, tudo isso produz santidade na nossa vida, tá certo? E por fim, como eu já falei, a santificação definitiva, que é o momento em que nosso corpo, o espírito e a alma serão glorificados para sempre. Aí não tem mais volta, ok? É uma diferenciação interessante para nós entendermos os níveis de santidade que podemos alcançar, tá certo? Então o comentarista ele finaliza esse terceiro ponto, com o terceiro subponto, fazendo uma recapitulação, tá certo? Lições aprendidas até o momento. Primeiro, sobre o sangue de Jesus. É Ele que nos livra da pena do pecado. É Ele que nos perdoa, tá certo? O preço é pago através do sangue de Jesus. Segundo a palavra ela revela quem nós somos e nos convence. O Espírito Santo opera através da palavra e nós nos convencemos que estamos errados e deixamos aquele comportamento para trás. E a limpeza espiritual, que é uma vida irrepreensível, progressiva, constante e absolutamente necessária. O escritor aos Hebreus fala que nós temos que seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É simples, desse jeito aí. Tá certo? Ou você é santo, ou não verá o Senhor. São condições excludentes. Tá certo? Então nós temos que pensar nisso com muito carinho,
porque não é uma opção, é um imperativo. Né? Ninguém que é crente pode dizer assim, ou eu vou escolher ser santo ou não. Não, você não escolhe ser santo. Se você é crente, você tem que ser santo. Ou então você está desviado e se perdeu aí em alguma volta do caminho e nem sabe onde se perdeu. Tá certo? E eu concluo dizendo o seguinte: se meros sacrifícios de animais que apenas cobriam pecados exigiam um nível tão elevado de santidade, né? Imagine, irmãos, a nossa condição de salvos em Cristo. Tá certo? E é bom nós enfatizarmos essa conclusão, porque tem gente que diz assim, olha, antigamente o negócio era muito difícil, o camarada não fosse santo, ao entrar, não fosse limpo, né, não se lavasse adequadamente, ao entrar no lugar santo ele podia até morrer. Né? Mas hoje não é diferente. Só que a diferença é a seguinte, você não morre, né, materialmente, você morre espiritualmente. Tá certo? Há casos específicos de castigos corporais, né, em que Deus castiga alguém, como Ananias e Safira na própria palavra de Deus, mas a norma, né, o que é comum, é a pessoa morrer espiritualmente. E nós temos, é duro nós falarmos sobre isso, enfatizarmos isso, nós temos inúmeros mortos espirituais dentro das nossas igrejas. Ainda essa semana eu pedi oração no nosso Facebook, oremos pelos desviados dentro da igreja. Está indo para a igreja, está de repente até participando de um órgão, tá certo? Mas está totalmente desligado de Cristo, porque perdeu o vínculo através do pecado. É um pecado encoberto, é uma pessoa que não sente salvação na vida, uma série de outros fatores, tá certo? Então, ao contrário do que muita gente pensa, ninguém morre hoje por apresentar-se imundo perante Deus, mas morre espiritualmente, tá certo? E eu digo uma coisa para vocês que é muito importante, tá certo? Tem muita gente que está morta na igreja, já falei sobre isso, né, há poucos segundos. E digo mais, tem gente que Deus esqueceu dele, tá certo? É melhor Deus castigar do que esquecer, porque estando esquecido, Deus deixou a sua própria sorte. Então que Deus tenha misericórdia de nós e que nós possamos guardar essa lição com muito apreço no nosso coração. Você que vai à escola dominical hoje à noite, tá certo? Que Deus te abençoe, abra a tua mente para você entender a verdade desta lição. Amanhã também, né, no domingo, uma boa parte das nossas escolas é no domingo, vocês estão convidados a ir à escola dominical e não apenas ir, mas levar alguém. Eu tenho circulado por várias escolas dominicais a convite, tá certo? Não posto muito porque eu não gosto, é a minha natureza mesmo, tá certo? Mas enfim, e eu tenho encontrado pessoas ávidas pelo aprendizado. Isso é maravilhoso, tá certo? E nós devemos buscar conteúdos, professores, os alunos também ler, né, conversar com o seu professor, dialogar, perguntar, tá certo? E assim nós vamos crescendo e o nome de Cristo será glorificado em nossa vida. Queremos agradecer a todos que nos deram a audiência. Está aqui o Jefferson Parente, né, sinalizando que chegou agora. Outros, teve um irmão que aqui disse, passou bem rápido, mas ele dizendo que precisava retornar do almoço. E outros que estão aqui conosco. Que Deus abençoe e o nome de Cristo continue a se glorificar na tua vida. Se você puder, compartilhe. Nós vamos deixar no comentário aí o link para o nosso comentário no blog. Acesse, compartilhe o blog, compartilhe os vídeos, tá certo? E assim nós vamos compartilhando o conhecimento uns com os outros. Que Deus seja louvado na tua vida e que o nome de Cristo seja bendito em tudo aquilo que você fizer. Amém. Muito obrigado.